Estamos aqui hoje em mais um podcast, essa série de episódios que nós chamamos de Lude Isso Pode. E para quê, gente? O objetivo de nós estarmos gravando aqui é trazer mais informações para o público. Você que está aí de casa, querendo comprar um imóvel, você não é obrigado a conhecer nada sobre a legislação, sobre os trâmites, sobre a burocracia, sobre o financiamento. E a gente vive num país de bastante complexidades, né? Principalmente quando o assunto é a compra de um bem, de um imóvel, algo que normalmente é o mais caro que as pessoas têm na vida. Então hoje eu tenho duas convidadas muito especiais que vão, assim, desmistificar. Quero comprar o imóvel, como é que isso pode se tornar mais fácil, o mais fácil possível, né? Sem quebrar nenhuma regra, sem sair das quatro linhas, mas fazer essa jornada ser uma jornada suave, uma jornada mais agradável. Não é isso, meninas? Isso então eu vou mesmo. apresentá-las, a gente está com a Natália e a gente está com a Fran, mas cada uma vai contar sobre si. Fique à vontade, Natália, pode começar. Então, meu nome é Natália Pinheiro, eu sou tabeliã há 2 anos. Eu assumi o primeiro cartório em São José da Varginha, que é um município que fica perto de Pará de Minas, e há 1 ano cheguei em Nova Lima. Sim. Conheci vocês, né? Eu falo que eu sou uma entusiasta do extrajudicial. Eu tenho mais de 12 anos de atuação no extrajudicial. Durante a faculdade eu trabalhava em cartório, depois advoguei. Então eu conheço o lado de dentro e de fora do balcão. Eu sei das dificuldades que vocês têm aí do lado de fora, então a minha missão é simplificar os processos. Então eu fico muito feliz com esse convite, com essa oportunidade de a gente estar transmitindo mensagem para o público leigo. É isso, gente. Quando a Natália chegou em Nova Lima, né, que é recente, ela nos procurou para trazer justamente esse movimento de ajuda, né? Como é que o cartório pode ser um aliado? E às vezes o cartório não é visto assim, né, Natália? Sim. Em muitos lugares o cartório é visto como um entrave, né? Então é muito bom quando a gente tem essa... A gente percebe essa sua mentalidade de colaborar, de facilitar, de simplificar as coisas, porque todo mundo ganha. Muito bem-vinda, viu? Nós ficamos muito felizes. E vou deixar o merchan já, que é o seguinte... Não é porque o cartório está em Nova Lima que só atenda Nova Lima. Tem nada a ver. Ótimo, né? nós vamos falar disso. Cartório de notas em qualquer lugar. Então não importa onde você esteja, não. Você quer um bom tabelião, você pode ir para lá. Livre escolha. E temos a Fran. Conta pra gente também sobre você pessoal, e seu trabalho. Boa tarde. Eu sou a Franciele Abreu, sou da Residencial Cred, uma assessoria de financiamento imobiliário. Eu trabalho desde 2013 no banco, então eu tenho essa carga bancária, né, muito grande, apesar de ser nova. Quando eu falo desde 2013, né, a pessoa fala, mas você é novinha. Sim. Mas eu venho com essa carga de bancos, passei por outros bancos, Santander, Itaú, e eu trabalhei durante muito tempo numa imobiliária. Então foi aí que eu juntei a expertise que eu tinha dos bancos com a venda de imóveis. E lá nessa imobiliária, uma imobiliária muito grande, assim, né, do Brasil, eu comecei a ver a dor dos clientes, sim, a dor dos corretores em relação ao financiamento. Temos dores mesmo. Né? Então eu pensava assim comigo, nossa, mas isso aqui dá para melhorar, dá para ficar melhor esse processo, dá para resolver, dá para criar, né, tirar esse entrave e resolver de uma forma mais inteligente. E foi aí que meu marido falou assim, então por que você não pega e faz o seu, então, que né? Legal. Já que você acha que pode melhorar o processo. E aí tem 2 anos que eu abri a Residencial Cred, a gente abre sociedade, e estamos aí aprovando crédito. Hoje a gente é uma empresa que aprova 30% a mais do que os outros correspondentes. Uau. Somos das empresas que mais Uau. aprova, Banco Itaú. Então, através dessas resolução de entraves mesmos que eu sentia ali, nessas experiências, que eu vim trazendo no banco. Às vezes o cliente chegava no banco e não tinha a clareza que ele precisava, ou até mesmo dentro da própria imobiliária, eu fui juntando os dois ali e aí criei Residencial Cred. A gente é tão bom quando a gente soma experiências de outras áreas, né? Você vê, você falou do seu lado, de lá do balcão, e agora do lado de dentro, você já conhece as dores, né? Você que vem de uma vivência de banco, eu também vim de vivência de banco, né? Não é fácil, né? Meu início de carreira também muito novinha, né? Só que não. 19 anos eu era gerente da Caixa Econômica, então eu conheci também essas dores do lado de dentro. E eu entendo, tá, também as dores dos gerentes dos bancos, porque eles estão presos a uma série de regras que são da instituição, às vezes eles estão de mãos atadas até onde podem ir, né? Mas é bom a gente somar todos esses conhecimentos e aqui a gente colocar isso de uma maneira didática para o público para facilitar a vida deles. Vou me apresentar, porque talvez o público de vocês não me conheça, né? Então eu sou Ludmila Brito, eu sou corretora pela Remax, eu atuo na região de Nova Lima,
mais na sede, nos condomínios da MG 030, mas chegando cada vez mais ali em Vila da Serra, e sempre expandindo, né, a atuação. Eu tenho trazido um conceito para mim que, assim, eu preciso ser uma consultora. Eu não preciso ficar mostrando imóvel para ninguém precisa de um corretor para chegar e falar, aqui é a cozinha, aqui é o banheiro. Não precisa. Então, é esse bate-papo nosso hoje com esse objetivo, assim, vamos trazer o máximo de informações, vamos ser uma fonte de ajuda, que o nosso Instagram possa ser consultado quando as pessoas tiverem dúvidas, né, e isso ajuda o mercado todo e é claro que faz alavancar também, com certeza, o nosso trabalho. Né? Primeira pergunta, gente, a gente precisa clarear para o público assim, existem várias formas de adquirir um imóvel, né? Sim. É claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, vou dizer, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar um bom corretor. Então, se você quer vender ou se você quer comprar, qual que é o caminho ideal? Que você escolha um corretor para te representar. Não é a prática comum do Brasil. Fora do Brasil, não sei se vocês sabem disso, mas assim, qualquer pessoa que decide comprar ou vender, ela vai eleger um corretor de confiança, vai fazer com aquele corretor ali um contrato de representação e a partir dali ele representa diante do mercado os interesses daquela pessoa, seja na compra ou na venda. Aqui o negócio é meio diferente, né? Aqui um quer vender, ele coloca para todo mundo vender, o que quer comprar, ele procura todos os corretores que existem e aí fica um processo já de largada um pouco mais complicado. Então, enquanto Remax, a gente se propõe a fazer esse trabalho que fora do Brasil já é feito com muita excelência, né? Que é a exclusividade. Mas é uma exclusividade inteligente, a gente faz uma gestão de venda. Então, eu sou a gestora da sua venda, eu estou te representando, e aí eu, inclusive, abro para parcerias com todo o mercado, porque essa parceria, esse parceiro do lado de lá, pode ser ele que tem o comprador. Então, se a gente trabalha juntos, eu te beneficio. Mas, vencida essa etapa de estar com o corretor certo, de encontrar o imóvel certo, a gente abre para 2 caminhos. Então, a gente abre aqui para o caminho da Fran, que é quando eu preciso de financiamento, e é grande parte dos casos, né? E a gente abre aqui para o caminho que é direto com a Natália, não que o outro não vai chegar, mas, né, direto com a Natália, que é quando o cliente vai comprar à vista. E aí a gente fazendo esse desenho aqui na mente do cliente qual que é o seu lugar? O seu lugar é de financiamento? Aí a Fran vai começar a contar pra gente. Qual que é a primeira etapa? O primeiro passo se você precisa de um financiamento imobiliário para a compra daquele imóvel que escolheu? Ótimo. Só dando aí uma resolução que você falou, para a pessoa que vai comprar à vista, a assessoria também é importante. Sim. Porque assim, quando a Natália me corrige se eu estiver errada, quando a pessoa vai comprar à vista, ela já tem que chegar no cartório com a certidão atualizada, com a matrícula atualizada, com tudo atualizado. Então, quando o cliente quer comprar à vista, a gente também presta assessoria. Para quê? Para esse documento já chegar no cartório redondo, lá eles vão fazer minuta já, né, já agendar para fazer assinatura, e depois que registra no cartório de notas, a gente faz o registro no cartório de imóveis. Sim, então, é um serviço diferente do financiamento, mas é um serviço. Mas também, assim, é importante o cliente se assessorar em todas as partes para o cliente não ficar perdido, não ficar um processo chato, não demorar tempo e desgastante, entendeu? Então, a procura do corretor, certo, né, para ajudar na escolha do imóvel, na venda, é muito importante para o cliente também ter um direcionamento. A procura da assessoria imobiliária é importante também, tanto no financiamento, tanto na compra à vista, para esse processo andar mais rápido, que a gente tem expertise, então a gente já sabe o que o cartório vai pedir. Então, a gente já chega lá pra Natália, que ó, essa documentação aqui tá pronta pra vocês darem entrada na escritura, né? E a gente consegue fazer lá eu falo que sempre os cartórios têm que se atualizar. Então foi até muito bom, né, a Natália chegar em Nova Lima, a gente conversou, fez reunião, porque a gente consegue fazer a assinatura digital. Então eu, por exemplo, na minha assessoria, eu tenho corretores de Betim, que a gente faz lá a escritura, de contagem, de outros lugares, porque a assinatura é digital. Exatamente. Então tudo que é pra facilitar, eu acho que os cartórios ainda hoje estão muito antigos, né? Os tabeliões normalmente são pessoas ainda mais... tá num processo de renovação, tá acontecendo. E aí quando vem assim essa cabeça mais jovem para simplificar o processo e modernizar as coisas, né? Tem cartório hoje, tem comarca que não consegue registrar um processo quando é assinatura digital. Aí eu falo com o cliente, olha, a gente infelizmente vai ter que ir na agência assinar, porque esse cartório digital, o processo não vai rodar. E a gente entende, né, gente? Assim, a digitalização, ela chegou muito rápido, né? Então, uma mudança de cultura, e dependendo da geração, do tabelião, há quantos anos ele faz aquilo daquele jeito, né? De repente ser cobrado de uma mudança, a gente entende. Né? Mas lentamente mas tem que acontecer, senão o nosso trabalho não anda, né? Então, assim, o cliente, né, voltando ao que você falou, comprou o imóvel e decidiu tanto à vista quanto financiado, procura uma assessoria, não faça sozinho, porque você vai ter você vai ter dor de cabeça. Aí um processo que era para ser leve, uma coisa prazerosa, que é a compra de um imóvel, uma dor, se torna uma coisa assim, um pesadelo. E aí, quando chega o cliente pra gente nessa vertente de financiar,
a gente vai ver o perfil do cliente, então ver o valor de imóvel que ele está buscando, o valor de entrada, se ele tem, se é compatível, quais são os melhores bancos para aquele cliente. Agora a gente trabalha com um leque de banco, a gente não é enviesado para nenhum banco. Sim. Então, assim, para mim não faz diferença o cliente vai fazer na Caixa, no Itaú, no Bradesco, no Santander. Para minha empresa não faz diferença. Para mim faz diferença o cliente seja aprovado em algum banco e feche com aquele banco. Então a gente vai sempre passar para o cliente a melhor condição para ele. Quero explicar aqui pro pessoal que é o seguinte, ó, você vai fazer um financiamento, gente, nada te impede, né, Fran, de você pegar seus papeizinhos e tudo ali para uma agência de banco, procurar conversar com o gerente, buscar esse apoio dele. Isso é um caminho, é uma possibilidade, onde você, cliente, vai ter muito mais trabalho. Com certeza. Né? Onde você vai entrar ali numa fila, você não vai ter uma prioridade. O trabalho da Residencial Cred é o quê? Ela faz uma intermediação entre o cliente e o banco, e aí, quando você faz através dela, ela já traz tudo mastigadinho pro gerente. Então, ela é uma parceira do gerente do banco, e você, cliente, não paga nada, quem paga ela é o banco, porque ela é um braço do banco trabalhando externamente, sem depender daquela estrutura, às vezes, rígida, morosa, né? Concorrentes de gerente, não né? é concorrente, é auxílio. É auxílio. E aí, tudo que o gerente consegue fazer para o cliente, a gente também consegue. Então, não tem diferenciação de condição feita com o gerente, feita com a assessoria, porque a gente está ali representando o banco. Então, assim, muitas vezes o cliente fala assim, olha, eu vou ver se eu consigo algo melhor com o seu gerente. Eu falo com o cliente assim, vai lá. Não, mas eu falo com o cliente, vai lá, e aí o que ele conseguir para você, você me fala que eu cubro aqui. Aí o cliente volta com a mesma condição que eu tinha conseguido. Muita gente chama o seu trabalho de correspondente bancário, né? E talvez o pessoal ouça falar mais assim. A Fran traz um nome para ela, gente, de assessoria imobiliária, porque além de ser esse correspondente bancário, isso que ela falou, quando a compra é à vista, ela tem outros serviços que ela agrega, né? Então não é só ser esse correspondente do banco. E é interessante porque, igual você falou, não puxa saco para banco nenhum. Então ela vai te apresentar a simulação de todos. Você vai olhar para aquilo ali e falar, bom, eu prefiro essa taxa do banco X, mas eu prefiro esse prazo do banco tal. Então, como é que a gente pode fazer, esse banco né? aprovou mais para mim, eu vou ter que capitalizar menos, ou esse banco que aprovou menos, eu prefiro outro banco que tal. Às vezes tem uma taxa maior, mas tá liberando um crédito maior, tá mais dentro da minha condição. Então, a gente faz esse estudo realmente de assessorar o cliente para E eu aconselho fortemente, porque eu vou contar para vocês, as regras mudam, parece que todos os dias, não é nem toda semana mais. Um dia outro financia 80, no outro dia ele passou para 70, um dia pode isso, outro dia não pode aquilo. Então, assim, quem não é profissional da área, né? Não tem como estar acompanhado, fica perdido. Então, a gente lida com clientes assim, no passado eu aprovei e tal. O que você aprovou no passado, esquece. Já não vale mais porque mudou tudo. Já não vale mais. E assim, o mercado imobiliário, Ludi, ele tá muito, muito aquecido. Ele tá andando, acelerando muito rápido, muito dinâmico. Então, às vezes, os bancos não conseguem acompanhar. Então, o que o banco vai fazer? O que é melhor para ele. Então, assim, tá vendendo muito, vamos aumentar a taxa. Deu uma caída, vamos diminuir. Tá muita procura. Igual a expectativa pro próximo ano é que os bancos flexibilizem o crédito. A Caixa já puxou a fila nisso aí, né? Exatamente, por causa da demanda, assim, onde o pessoal fala, BH virou um canteiro de obra. Então, assim, os bancos, eles vão ali todos os dias mexendo os pauzinhos para o que é melhor para eles. Então, a gente que tá na assessoria de frente, a gente tá atualizado o tempo todo. Então, a gente consegue passar isso pro cliente em tempo real. Com certeza. Até pouco tempo atrás, ainda quando eu trabalhava na Caixa, a Caixa dominava esse mercado. Né? Não tinha muita concorrência. Os bancos privados não se aventuravam muito no mercado imobiliário. Agora não. Né? A Caixa teve uma crise no ano passado, ficou sem recursos. Eu acho que essa foi a brecha que os bancos precisavam, né? E gostaram do assunto, né? Então, Itaú está muito interessado, Bradesco está muito interessado, Banco Inter, que é um banco digital, está muito interessado. É bom para todo mundo, principalmente para os bancos, porque o banco tem o imóvel fica alienado, né? Ele tem uma segurança. Tem garantia. Então, crédito com muita garantia para o banco, uma operação de baixo risco para o banco. Então, assim, ele brilhou os olhos, né, dos outros bancos aí, e aí gerou essa concorrência que é boa para o cliente final, essa concorrência entre os bancos, que aí um quer disputar com o outro e acaba quem se beneficiando é o cliente. E é importante falar, gente, que assim, é claro que para você ter um empréstimo aprovado, você precisa comprovar sua renda, né? Não tem como. Aí tem bancos que são super rígidos, né, que vão exigir imposto de renda, tudo bem formal. Tem outros bancos mais flexíveis, né, Frank? Um Decore atende, um extrato bancário que comprova sua movimentação atende. Por isso que essa assessoria é importante, que às vezes você vai num gerente só de um determinado banco e ali você não conseguiu. Mas é todas as outras opções que você pode ter. E uma análise também do ponto de vista financeiro, que às vezes só a taxa ali que aparece
ela tem outros custos ocultos que você não percebe. Aí quando você vai fazer uma análise com alguém assim que entende do assunto, mas e o seguro desse? Aí daquele ali, e a taxa tal? E aí você começa a entender que às vezes o indexador de um é melhor que outro, e aí você vê o pacote completo do que de fato, né, fica mais barato. E até questão de prazo, né? Banco que libera mais rápido, banco que demora mais. Às vezes você perde um negócio porque um determinado banco demora muito, e aí tem que às vezes o cliente não conhece ainda, tem muitos clientes que não conhecem ainda o serviço de assessoria. Tem muito corretor ainda que também não usa e fala assim, meu cliente já chega com crédito aprovado no banco, eu deixo de fazer por lá, que não quer ter, entre aspas, né, esse trabalho, essa responsabilidade, que na verdade o trabalho não é nenhum, né, de indicar. É uma parceria. É uma parceria. E aí os clientes que eles ficam enviesados num banco só, eles acabam ficando perdidos, acabam perdendo a oportunidade. Se limitam, porque o banco dele vai dar só a opção que aquele banco trabalha. Então o meu banco só financia casa, não financia lote, não tem essa condição, então não vou poder financiar. Sendo que tem um mundo de possibilidades pro mercado. E é justamente esse o papel da assessoria. Vamos ver o perfil do cliente, o que o cliente busca, vamos ver no mercado o que tem de melhor para ele hoje no financiamento. E olha só, a gente tá falando aqui o tempo todo do cliente que não tem dinheiro todo. E ainda assim, a gente tá falando do cliente que tem que ter dinheiro, tá, gente? É impossível um banco financiar 100% da sua compra. Então isso é muito bom. Para quem já entende, desculpa que essa conversa vai ser básica, mas a gente quis planejar uma conversa assim, vamos fingir que nós estamos dando uma aulinha para uma turma de maternal, que precisa entender tudo. E aí, chega um cliente pra gente com pouca consciência, às vezes, de quanto é que ele precisa ter de entrada. Até porque isso muda muito. Outro dia era 30%, agora já são 20%. Já teve épocas que era 10%. Então, de toda forma, você precisa ter um dinheiro guardado, senão não adianta você querer escolher imóvel. Mas é um assunto, Lud, que ainda não é muito explorado, ainda não é muito falado. Eu sou a favor de ter aula disso nas escolas. Para você saber de financiamento, ou você tem que seguir uma página específica de um consultor financeiro, você de um tem que estar muito interessado no tema. É uma coisa que passa no jornal, da TV, da Alterosa. Então, eu acho que falta muito isso dos meios de comunicação, de ter esses programas mesmo, essas coisas educacionais para os clientes, para as pessoas saberem, porque tem muita gente que quer comprar e não tem informação, falta informação. Educação financeira é algo que a gente vê essa ausência no Brasil recorrente, né? Quando você fala de consórcio, as pessoas não sabem sobre consórcio, quando você fala de financiamento imobiliário, as pessoas não entendem, é aquele assunto que tá assim, nossa, tá tão distante de mim, né? Só meia dúzia que sabe sobre isso. E no curso de Direito, você quase não vê cartório. Não cartório. vê, então, advogado olha forma só, muitas vezes sem saber. Advogado que não sabe nada sobre cartório. Sim, tem que fazer depois uma pós-graduação. Para entender do extrajudicial. E a gente, abre um parênteses, eu quero que você fale um pouquinho pra gente, não sei se é verdade, Natália, mas eu falo isso assim, até como uma certa crítica. Dizem que o Brasil é o único país que trabalha com cartório? Achei ótimo você ter tocado nesse assunto, porque eu queria até abrir esse parênteses para fazer essa defesa aqui dos cartórios. Por quê? Não, isso é uma mentira, tem vários países, a origem dos cartórios, são países latinos. Várias vezes, tanto que o nosso modelo é dos países latinos, um modelo que tem imparcialidade, segurança jurídica, não sei por que, de onde falaram isso, que é só no Brasil, falam. Eu ouvi repetir, me perdoe. Falam muito, e assim, sai muita matéria equivocada sobre cartórios. Então, só abrindo um parênteses, os cartórios, eles não geram nenhum custo para a sociedade, nenhum custo aos cofres públicos, muito pelo contrário, a gente arrecada muito, né, o usuário paga pelo serviço e paga muito imposto. Então, os órgãos públicos se arrecadam com os cartórios, então o cartório não gera nenhum ônus para a sociedade. E assim, nos últimos 5 anos, mais de 1 milhão de processos saíram do judiciário para ir para os cartórios. Isso significa o quê? Celeridade para a população. Quem ganha é a população, né? Redução de custos, de tempo. E, então, assim, eu sou uma entusiasta do extrajudicial, porque a gente consegue simplificar. E outra, esqueça isso de que cartório é só balcão, carimbo, papel, porque o cartório hoje ele é digital. Eu falo por mim que a gente resolve lá tudo de modo digital, por e-mail, WhatsApp, assinatura eletrônica pela plataforma do e-notariado. Então, assim, esqueça tudo que você aprendeu sobre cartório. É um outro tempo, quando fala cartório, a pessoa até treme. Fala, nossa, vou ter que ir no cartório. Nossa, cartório, né? É isso, são conceitos antigos, né? Sim. Eu vivo isso também quando a gente fala, por exemplo, de exclusividade, o cliente arrepia, porque a exclusividade da forma que foi trabalhada no passado no Brasil era um horror, gente, que eu pego o imóvel, escondo debaixo do meu braço, eu fico na zona de conforto. Hoje a gente propõe um modelo de gestão exclusiva que eu vou trabalhar para o cliente, eu quase que viro uma CLT de cada cliente meu, entende? Aí quando fala de cartório, as pessoas vêm com aquela mentalidade antiga, daquele
com o pé em cima da mesa ali, que não tem pressa nenhuma pra atender, que é e é completamente diferente do que a gente experimenta hoje, né? E assim, antigamente não havia concurso público para cartórios. Aí isso, hoje, isso exatamente, foi uma mudança, né? Então, a cada vez, a cada ano, a cada concurso que assumem os titulares aprovados por concurso público, vai mudando também essa questão da mentalidade. Com certeza. E existe uma fiscalização do Tribunal de Justiça, então assim... Muito bom você ter falado isso, menina. Exatamente, faz abrir a brecha, né? Sem saber que ia trazer essa fala. Tem colegas de cartório extremamente qualificados, que a gente estuda muito, são muitos anos para você... O concurso dura vários anos, são várias etapas. Concurso, não é brincadeira, a questão do ter aberto concurso para cartório foi assim, uma virada de chave. Meritocracia, gente. Meritocracia é tudo, né? Eu assumi em 2024, o edital iniciou em 2019, pensa. Uau, esses anos todos estudando, passando. Que loucura, uma jornada e tanto. Então a gente tem que dar valor mesmo, né? E olha só, cliente não é o da Fran, a princípio do financiamento, tá, Fran? Pode usar assessoria, mas não precisa de crédito. Como que vai funcionar com você? Então, olha, vendi uma casa, um apartamento à vista, enquanto imobiliária. Se eu sou uma boa imobiliária, que é o caso, tá, gente? Eu já mando também toda a documentação bonitinha, já fazemos a diligência, né? Todos os documentos, como que isso vai transitar lá dentro do cartório? Qual que é o passo a passo para o cliente entender prazos, né? O que vem depois? Então, existe a obrigatoriedade de ser feita escritura pública para todas as transações envolvendo imóveis de valor avaliado acima de 30 salários mínimos. Ou seja, está na faixa ali dos R$45 mil hoje. A exceção por conta dos contratos que têm força de escritura pública, no caso de financiamento. Então, se o imóvel foi avaliado acima desse valor, é obrigatório ser feita escritura pública. Ou seja, todos os imóveis de Nova Lima, região, exatamente. Né, gente? O primeiro passo é ter sensibilidade de ouvir ali a vontade do cliente. Então, assim, já vendo da imobiliária, você já faz o filtro, a gente já sabe que é uma compra e venda, mas muitas vezes chega o cliente lá no cartório e fala, eu quero fazer uma compra e venda, eu quero vender meu lote. Aí você vai olhar, não tem matrícula, não tem nada, é uma sessão de posse, é uns campeão. Então, o primeiro passo é ter empatia e ter essa sensibilidade de ver o que o cliente quer. Porque o cartório, ele vai dar roupagem jurídica para a vontade do cliente. Que ele chega lá sem saber o que ele quer. Ele não sabe, eu quero fazer uma escritura de compra e venda. Não sabe se pode, não pode, sabe se pode. Então, o primeiro passo é a gente escutar a vontade dele e ver qual vai ser o ato jurídico, qual vai ser a roupagem jurídica da vontade dele. Às vezes, antes de chegar na compra e venda, ele tem que fazer um monte de coisa antes, né, Natália? Tem que regularizar outras situações, regularizar outras né? questões. Tô comprando imóvel de inventário. E aí você vai ver, aprofundar, tem uma série de questões para ser regularizadas no registro de imóveis primeiro, antes de fazer a escritura. Mas supondo que esteja tudo certinho, é para fazer uma compra e venda mesmo, o vendedor está lá na matrícula. A nossa etapa, a primeira etapa é a análise de documentos. Isso. Então, a gente vai pedir a matrícula do imóvel. A matrícula, pessoal, para quem não sabe, é como se fosse o CPF do imóvel. Todo imóvel, ele vai ter uma matrícula, que vai ter um número específico e vai ter todas as suas descrições lá nessa matrícula. Isso. Quem é o proprietário atual, quais são as características desse imóvel, quem são os proprietários anteriores. A gente vai analisar a matrícula para ver se quem está querendo vender realmente tem a propriedade. Porque às vezes a pessoa não tem a propriedade, só tem um contratinho ali. E vai pedir, solicitar também os documentos das partes, de vendedor e comprador. Documento com foto, documento de identificação com foto e as certidões de estado civil atualizadas, 90 dias. E muita gente questiona também a questão da certidão estar atualizada, mas é porque a gente sabe que as pessoas, elas alteram o estado civil, casa, divorcia, falece. Então, 90 dias é para ter essa segurança. Se vai precisar de autorização do cônjuge ou não, isso tudo a gente verificar pela... E embora as pessoas olhem só pro custo, né, Natália? Tô pagando essa taxa de cartório, então eles não estão entendendo que isso também tá preservando a transação, que tá dando segurança. Você sabe que você tá comprando de alguém que não tem esse imóvel preso em uma outra situação de uma dívida qualquer do passado, né? Protegendo o patrimônio. Tá comprando de alguém que realmente é o dono, que você já separou, já tem ali um formal de partilha, que não vai aparecer um ex-marido, uma ex-esposa requerendo aquilo ali no futuro. Então, a gente tem uma contrapartida muito benéfica de segurança, né? E eu queria esclarecer uma coisa que muita gente, tá? Muita gente confunde assim. Você pergunta, você já tem o registro do imóvel e manda sua matrícula? Porque lá na imobiliária a gente também faz. Primeira coisa, antes de fazer o estudo de mercado, eu peço a matrícula. Raramente as pessoas entendem o que é. Aí você vai explicar aquele númerozinho bonitinho, igual o CPF que aparece lá no registro. Mas eu tenho a escritura. E a pessoa jura que a escritura e registro é tudo a mesma coisa, porque são nomenclaturas que o leigo não precisa saber. Então, olha só, gente. Primeiro,
você faz uma escritura, Uhum. uma promessa de compra-venda, você vai lá no cartório de notas, que é o cartório que a Natália trabalha, Isso. para fazer essa escritura. Feita essa escritura, você pega este documento, e aí você leva no cartório de imóveis, para registrar no seu nome. Então, antes de você fazer uma compra e venda, esse imóvel ele já está registrado, mas no nome de uma outra pessoa, por isso que ele tem aquela matrícula, né? Uhum. Então, às vezes, o cliente fala, eu já Confunde. tenho escritura, não, mas não é a escritura que a gente quer. Depois da escritura, você registrou? Por quê? Tem muita gente que para na escritura, né? Sim. Que esquece da Mas a etapa escritura, ela final. comprova a negociação entre as partes, a vontade Isso. das partes. E tem aquele jargão que fala, quem não registra não é dono. E ele é Isso. verdadeiro. Porque é através do registro que você vai ter ali o seu certificado de propriedade. Porque se outra pessoa, se o vendedor fizer a escritura para outra pessoa e registrar primeiro, Pronto, perdeu. perdeu o imóvel. Aí você vai ter que entrar na justiça para tentar reaver alguma indenização, mas É perdeu. isso aí. Então, olha só, vamos recapitular. Faz um contrato, que normalmente é a imobiliária que faz, assinou ali promessa de compra e venda. Essa promessa de compra e venda vira uma escritura. Essa escritura a gente vai ganhar fé pública. Vai ter um cartório atestando que vocês fizeram aquele acordo ali mesmo. Tem um querendo vender, outro querendo comprar. Mas só que para ser seu não pode parar aí. Uhum. Você vai pegar esse documento e vai levar para o cartório de imóveis. Aí depois de registrado bonitinho, aí que ele vai ser seu mesmo. Então é importante falar isso porque eu vejo muita gente achando que a escritura já basta, Sim. né? E manda pra gente a escritura, não, tá tudo no meu nome direitinho, mas isso aqui é escritura, cadê a outra É. etapa? Mas que etapa, né? É. Então, As pessoas realmente não sabem, se confundem mesmo pelo Confundem. termo escritura, matrícula, acham que é a mesma coisa, se confundem muito com as taxas de cartório, tem que pagar, tem que tirar o ITBI antes Uhum. de... Ai, nós vamos entrar nesse danado desse Tem que TBI. tirar o ITBI antes de levar para o cartório, né? Mesmo quando a compra é à vista. Então, as pessoas, elas se perdem nesses processos. Então, assim, é muito importante ter profissionais qualificados ali, cada um no seu quadrado, né? O Isso. corretor auxiliando. E também acho que é importante o corretor auxiliar, orientar, ou pelo menos indicar uma pessoa, indicar um Claro. cartório, indicar uma assessoria, não deixar o cliente solto, porque eu já vi muito corretor que só interessa em vender, né? Assinar o compra e venda. E eu aí vou depois... te falar, meus colegas, todos deveriam saber muito bem sobre tudo isso que a gente tá falando. E aí depois né? o cliente fica assim, perdido, igual segue em tiroteio. Então, assim, a venda, pra mim, ela só termina quando tá registrado no cartório de imóveis. Aí É acabou isso aí. a venda. Ela não terminou quando assinou compra e venda. Não. Ela não terminou quando aprovou o financiamento. Até porque no processo de financiamento pode ter impeditivos pra continuar a venda. Exatamente. Então, assim, é muito importante, se o corretor não souber orientar, porque é muito detalhe também, às vezes não faz parte do Sim. dia a dia, eu vou te indicar uma pessoa que vai te dar toda a orientação. Não, mas tem que saber, viu, gente? Se o seu corretor não sabe, você pode procurar corretor, tem que saber. Você que trabalha saber. com isso dia e noite, como é que você não sabe, né? E aí, falando desse saber, uma coisa que a gente tem também que ter em mente na hora que tá vendendo, aí vale que o recado até para os colegas corretores, orientar o comprador. Você vai ter custo. Não é só o valor do imóvel. Se você está gastando tudo que você tem aqui no imóvel, como é que você vai pagar as taxas? E que taxas são essas? Você vai pagar ITBI. Em Nova Lima, que é a minha área de atuação, são 3%. Eu sei que existe alterações de um lugar para outro, né? Uhum. Mas, em geral, 3% é uma 3%. conta boa da gente fazer aqui da nossa região. Sim. Comprei um imóvel de 1 milhão, então quanto que eu vou pagar? 30 mil é ITBI. O que é ITBI, Ludmila? Imposto para transferência do bem imóvel. A casa era do fulano, passou para o ciclano, esse ciclano, para colocar no nome dele, paga essa taxa para a prefeitura. A prefeitura, ela vai fazer, às vezes, uma... Como é que fala? Não é uma avaliação, ela vai fazer uma apuração do valor, né? Que não necessariamente ela concorda Com o valor que o você imóvel vale aquilo que está no contrato, né? É. Que também, não, às vezes, não bate com aquilo que está no IPTU. Muitas Às vezes vezes também não os vale. clientes questionam isso, medida, assim, em muitos casos, de abrir requerimento na prefeitura. Porque a prefeitura, ela arbitra o valor, né? Essa palavra que eu tô procurando. Ela aí. já tem, na verdade, a prefeitura, ali, ela já sabe a casa que você tá comprando. Então eu tô comprando a casa X aqui na rua tal. Essa casa já foi de outras pessoas, já tem IPTU, Isso. já foi tirada do ITBI. Então ela já sabe mais ou menos qual que é o valor de histórico mercado custo, é. daquela casa. Ah, mas eu comprei bem a menos, o ITBI tá calculando bem acima. Mas se você comprou a menos, a pessoa que te vender ao valor a menos, assim, né, de mercado, a prefeitura não tem nada a ver com isso. Ela já Isso. sabe o valor venal, o valor ali. Hoje que eles essa olham casa anúncios tem. de venda para poder... Isso. E eu vou tocar numa ferida bem polêmica aqui, tá? Porque tem muita gente querendo ainda ser espertinho e falar, vamos fazer uma escritura com valor irreal, que não foi... Enquanto Remax, enquanto corretora da Remax Rios e, né, eu também na minha jornada assim, individual,
eu, assim, não recomendo isso em hipótese alguma. Nós vivemos numa era tecnológica, todas as informações se cruzam, dinheiro que sai dali, dinheiro que entrou aqui, o cartório comunica, o banco comunica, tudo se comunica, em algum momento esse furo vai aparecer. Então, as pessoas também com uma mentalidade antiga, né? Vamos registrar para pagar menos ITBI, pode parecer algo espertinho, e o brasileiro tende a querer ser espertinho, mas essa conta chega, né? Então, com toda essa modernização dos cartórios, eu acho que isso é um ponto positivo. Vamos fazer os negócios certos. E deixa justo vamos sonegar, também, não vamos fazer tudo bonitinho como tem que ser, gente. E deixa justo o mercado também, porque se você faz tudo certo, se você vê, eu tenho uma casa no Buritis, um apartamento, ela vale X. Aí tem um outro corretor lá esperto, não, vamos fazer aqui pra embutir, não sei o quê. Isso aí desvaloriza o imóvel que você está vendendo, mas o cara ali tá comprando tanto. Então, assim, acho que essa padronização, ela deixa mais justo o mercado, se todo mundo estiver fazendo tudo certo, é tão mais fácil. Eu falo muito assim, gente, quando eu estou apresentando meus estudos para os clientes, contra a verdade, não tem argumento. Se você está falando a verdade, você está tranquilo, defender, tão simples. Né? Então, quando eu faço um estudo de mercado, que eu apresento para o cliente, por exemplo, seu imóvel vale 1 milhão, não é 1.200 igual você imaginava, provado por A mais B com planilha. Quando o comprador chega, eu não tenho como aceitar dele uma proposta de 800, porque eu fiz um estudo, tem números que mostram que é 1 milhão. Então, assim, contra a verdade, ele vai falar o quê? Ele vai pesquisar e vai chegar na mesma resposta que eu. Agora, quando fica com esse joguinho, aí cabe margem, né? Então, a nossa recomendação clara, tá, gente? Vamos fazer o que é certo, vamos registrar pelo valor, né? Fazer escritura pelo valor real, e a gente vai dar menos trabalho para a prefeitura, vai tudo fluir com mais leveza. Vamos passar a avaliação do banco no valor que você comprou. Exatamente, porque em todo lugar o povo quer dar um jeitinho. E a gente realmente não recomenda, a gente tem que também moralizar um pouco mais o mercado imobiliário como um todo, né, meninas? Eu me sinto muito com essa missão, assim, de fazer esse mercado ser mais bem visto. Porque ainda tem esse olhar, assim, de que é cheio de jeitinho. Não, tem que acabar isso. A gente não né, a humanidade precisa dar esse passo. O brasileiro, principalmente. Das coisas, né, básicas, tem que saber, mas ele sabe que ele pode passar o compra e venda num valor diferente. Aí eu falo, sobre as guias você não sabe, não. É uma coisa que ele a parte que interessa. E tem um perigo nisso aqui que eu vou contar para quem está nos assistindo, que é o seguinte: se você aceita passar por um valor menor, um dia essa conta vai vir para você, principalmente no seu imposto de renda. Porque aquela pessoa ali, ela não pagou o ganho de capital que ela deveria pagar na venda do imóvel. O que é o ganho de capital? Se eu tenho um imóvel no meu imposto de renda de 500 mil e eu vendi ele por 1 milhão, eu tive um ganho de 500 mil. Então eu pago imposto em cima desses 500 mil. Se eu declaro por 600 na hora que eu vendi, eu estou pagando só em cima de 100. Então agora eu paguei menos, mas eu estou empurrando esse problema para o outro. Então você que aceita essa condição, você vai pagar o ganho de capital que a outra pessoa teve. Então, é furada. Qualquer aspecto que a gente olhar, isso é uma furada. Natália, olha só. Documentação tá ok. Passou nessa análise aí do cartório. Próxima etapa, que é de ITBI. Conta pra gente como é que tá funcionando. A gente reúne toda a documentação e envia para a prefeitura. Cada prefeitura tem o seu próprio sistema, o seu modo de exigir o envio dessa documentação. Então, tem prefeitura que é um sistema online, tem prefeitura que é por e-mail. Aqui em Nova Lima, a gente está fazendo atualmente por e-mail, mas temos notícias que haverá mudanças no próximo ano. A gente envia por e-mail, a prefeitura aqui de Nova Lima, ela envia uma taxa, uma guia para o cliente pagar a abertura desse processo do ITBI, o cliente paga, depois a prefeitura faz a avaliação, quando faz a avaliação, envia a guia para pagamento do imposto. Isso. Depois que o cliente paga o imposto, a prefeitura envia a certidão de quitação de ITBI, que é elemento essencial no nosso processo para fazer a escritura, que tem que comprovar a quitação do ITBI. Então, gente, olha só. Não é a Ludmila que tá enrolando, nem a Natália que tá enrolando, nem a Fran que tá enrolando. A gente tem um trâmite burocrático que precisa ser cumprido, né? E tem demorado quantos dias? O que mais atrasa? Varia muito, mas coloca aí no mínimo 10 dias. Mas tá sendo boazinha. No mínimo, quando é rápido, quando é muito rápido. E tem que ser muito honesto com o cliente em relação aos prazos. Os últimos casos meus chegaram a quase 20. Isso que eu ia falar, meu também quase 30. Mas tem que ser muito honesto com o cliente, desde o início, em relação aos prazos. Tem que falar com o vendedor. Quando ele quer saber quando ele vai receber. Então, não é só o tempo de assinar com o banco, mas é o tempo da prefeitura emitir o ITBI, é o tempo do cartório registrar. Quando é Nova Lima, eu não falo pro cliente, não registra antes de 40 dias. Para deixar o cliente ciente. Ele se programa. Ele se programa e não gera expectativa, porque a gente sabe que é todo um processo, né? Claro. Até ele vender, até assinar o financiamento, mas existe os trâmites que realmente não dependem da Ludmila, não depende da Natália, a gente não depende de mim. Depende de outros órgãos, né?
precisa ser feito. Sem esses trâmites, não tem como concluir a venda. Então, é deixar o cliente sempre ciente do prazo real. Porque não falar para o cliente um prazo irreal, porque gera uma expectativa no cliente. Então, ser bem sincero, olha, não é rápido, é demorado. E não tem como pular essa etapa, viu, não gente? Tem como não pular tem como. esse Só vai assinar a escritura depois que o TBI estiver pago e com a certidão de quitação. Então, se for Nova Lima, é esse prazo mais alongado. BH tá melhor. Não, então, BH depende da comarca, né, do ofício. Então, a gente tem ali os ofícios que registram muito rápido e a gente tem os ofícios que são mais demorados. Mas o ITBI da prefeitura tá mais rápido. O ITBI da prefeitura a gente tira online, que eu acho que Nova Lima vai passar a ser no ano que vem, sai na hora a guia, você já paga e depois que você paga 2 dias já sai SND. Então, assim, contagem também não é assim, tem que ir lá na prefeitura presencialmente preencher formulário. Em Nova Lima, eu acho que ano que vem vai passar a ser online. A gente teve esse então, esse assim, feedback eu acho que todas as prefeituras, Betim também não é só Belo Horizonte. Que está mais moderno. Que é online, e ajuda muito, facilita muito, a gente já pula ali vários dias, né, várias etapas do processo. Então, se é um cartório que registra rápido, a gente consegue fazer o registro em 1 semana, porque o ITBI sai em 2 dias, a quitação, registrou. Sim. Então, assim, é um processo da prefeitura que ajuda muito nessa parte de registro, quando esse processo é online. Agora, quando o cliente ele não concorda com a avaliação da prefeitura e entra com recurso, aí são meses. Pronto. Aí são meses que a prefeitura... Então, gente, independente de onde for, se é a prefeitura de BH que tá rapidinho, se é a prefeitura de Nova Lima que tá com o processo ainda mais manual, mas já sabemos, eu e a Natália estivemos na prefeitura, sabemos que isso vai mudar, a gente sabe que esse processo tem que ser cumprido. Então, olha, chegou a documentação, tá tudo ok, solicita ITBI pago, quitado, aí sim a escritura vai ser assinada. E voltando porque a gente já falou, não encerra aí. Assinou a escritura, pega esse documento, vai pro cartório de imóveis. E o que eu comecei a falar das taxas, falei que é 3% de TBI, e os outros 3%, eles ficam meio que divididos aí entre o cartório de notas, que vai fazer essa escritura lá com a Natália, e o cartório de imóveis, que é para você fazer o registro mesmo. É claro que não é 3% cravado, né? Os emolumentos variam, os emolumentos são as taxas, é o que a gente paga pro cartório. Mas o cliente, quando estiver comprando o imóvel, ele tem que garantir. Você sabia disso, Demetria? Você tem que gastar 6% a mais aí do valor do imóvel para você pagar, pra você colocar ele no seu nome. E às vezes o cliente não faz essa conta. E passa um aperto. E às vezes demora a registrar porque não tem o valor. Então cabe a mim, como uma boa corretora, avisar sobre isso, né? Porque se ele gastar tudo que ele tem, ele não vai registrar, não adianta nada. E a gente tem que preparar o cliente nesse sentido. Então, sobre a compra à vista, é esse o caminho. Quando vai para o financiamento, Fran, aprovou o financiamento, e aí? A gente sabe que não vai fazer a escritura, no cartório de notas. Isso, conta pra gente como é isso. Aprovou o financiamento, escolheu o banco, essa foi a melhor condição, fechou o compra e venda do imóvel, né? Então, a gente só inicia o financiamento quando a pessoa realmente já assinou o contrato de compra e venda. Por quê? O cliente, normalmente, ele paga uma taxa de vistoria, que é a primeira etapa do processo. Então, se o cliente desistiu da compra, a gente pediu a vistoria, o cliente desistiu, não assinei o compra e venda. Perdeu o dinheiro. Banco não reembolsa. Então, a gente... Mas fala pra gente só uma coisa importante antes. Você já deu para ele a aprovação, né? Porque eu não recomendo que assine uma promessa de compra e venda sem estar aprovado no banco. Que às vezes você acha que a sua renda é maravilhosa, que você... Gente, o banco a gente é uma caixinha de surpresa. Isso. O banco é uma caixinha de surpresa, porque tem cliente que fala, eu tenho uma renda boa, meu perfil é bom, eu sou uma pessoa... E aí chega no banco, é uma outra história. Ele busca o seu histórico de 30 anos atrás, que você atrasou 3 prestações de um FIES e não aprova o que você está precisando. Não é assim, Fran? Então, assim, por mais que você tenha um perfil bom... faça a análise antes de, pelo menos, ter um banco aprovado, pra você ter segurança, para depois você olhar com calma e buscar outros. E aí você assina. Aí assinou, também a gente só passa para a etapa de iniciar o financiamento depois que já tá compra e venda assinado, porque tem isso que eu falei, a gente pede a vistoria, o cliente pagou, desistiu, perdeu o dinheiro, não tem como. Então, o cliente assinou, a gente vai juntar a documentação do vendedor, vai juntar a documentação do imóvel, a matrícula atualizada com ônus e ações. Então, matrícula não é escritura, são coisas diferentes. Então, o banco, ele nem pede a escritura, ele pede direto a matrícula. A matrícula atualizada, IPTU, guia, tudo certinho, te manda tudo pro banco para pedir a vistoria. Fez a vistoria, o engenheiro tem um prazo para devolver o Pode dar problema na vistoria, Fran? Então, pode dar problema na vistoria. O que acontece? Às vezes, principalmente quando é casa,
as pessoas têm mania de não averbar a área, né? De construindo, de fazendo, de alongando, aumentando. E aquilo, eles não lembram de colocar aquilo no documento, na matrícula, que é o CPF do imóvel. E aí, na hora que o banco vai fazer a vistoria, fala, aqui tá falando que essa casa tinha tantos metros, mas aqui eu medi, tem mais. Então, pode ter tem infiltração, várias coisas que pode barrar o financiamento. Por quê? O imóvel ele tem que estar no bom estado de alienação, porque ele é a garantia para o banco do empréstimo. Se você não pagar, o banco vai tomar o imóvel. Gente, banco é tudo menos bonzinho, tá? Então, assim, ele vai te emprestar dinheiro, ele quer te emprestar dinheiro, ele vive disso, de emprestar dinheiro e receber juros. Só que a garantia que você oferece no seu imóvel, quando você contrata financiamento, tem que ser uma boa garantia. E não é boa no seu olhar, não. É boa de acordo com os critérios do banco. Então, o imóvel que está no papel, em área de construção, tem que ser o mesmo imóvel que o engenheiro visitou ali na realidade, né? Então, se ele apresenta muitas avarias, pode ser que o engenheiro fale, não, esse imóvel aí não é interessante, não, vamos... E aí ele vai fazer o quê? Não vou emprestar para você, porque a sua garantia não é boa para mim, vou emprestar para o outro que tem uma garantia melhor. E ele tem a prerrogativa de escolher para quem é que ele vai emprestar dinheiro, né? Então, não é que você escolheu o imóvel que o banco vai aprovar o imóvel que você escolheu, não. Tem que ter esse cuidado, né? Então, assim, tem muitas etapas até a gente chegar na finalização mesmo. E o financiamento não basta aprovado. A gente tem as outras etapas também que vão dizer, né, se aquele financiamento vai para frente. E uma dessas, a mais importante, acho que todo mundo fica nervoso, saiu o laudo, saiu a vistoria. A vistoria do imóvel, que aí a gente já consegue respirar mais aliviado. Fran, então são duas aprovações. A pessoa que está contratando tem que ser aprovada. E o cônjuge também, né? Porque se o seu cônjuge tem fichas sujas, você não vai ser aprovado. Não dá, gente. Né? E principalmente quando a pessoa é casada em separação total de bens. Ela fala, mas eu sou casada em separação total de bens. O CPF do cônjuge entra da mesma forma. Isso. E aí compromete se tiver problema, se tiver restrição. É claro que há situações que ajudam, né, gente? Que compõe renda, melhora, mas assim, tem que estar os dois na mesma sintonia. Da mesma forma que pode ajudar, pode atrapalhar, né? Isso. Então, olha, tem que aprovar a pessoa e tem que aprovar o imóvel. Não é isso? Então, são duas etapas que a gente é totalmente refém do banco. Não há nada que o corretor possa fazer, não há nada que a Fran possa fazer, que Natália... E aí, depois do processo de vistoria, existe um outro processo que é quando o cliente vai usar FGTS. Que aí a gente depende ainda da Caixa Econômica Federal fazer o resgate. Então, por exemplo, aí já é outras questões. Se a pessoa fez saque, aniversário na FGTS, a gente não consegue, tem que pedir o desbloqueio da conta. Pode ser que a conta esteja bloqueada porque algum empregador deixou de depositar um valor. Certo. Então, né, quando a pessoa vai usar a FGTS, ainda depois do laudo que a gente respirou aliviado, a gente tem essa questão ainda também do FGTS. E aí muita gente acha que só pode usar a FGTS também quando vai comprar na Caixa. Boa. Muita gente fala assim, você não aprovou na Caixa, vamos tentar Itaú? Mas a pessoa fala, mas eu quero usar FGTS. Você pode usar FGTS em qualquer banco. O Banco Itaú vai fazer contato com a Caixa e a Caixa vai liberar sua FGTS. Isso, como ex-funcionário da Caixa, eu vou explicar aqui, gente. A Caixa, ela é a guardiã do fundo de garantia. O dinheiro não é dele, o dinheiro é seu, que está ali guardado, né? Isso. A hora que você decide utilizar esse dinheiro para comprar um imóvel, não importa se você está comprando à vista, se você está financiando com a Caixa ou com outro banco, aquele dinheiro é seu. Mas existem muitas regras que precisam ser cumpridas para você sacar esse dinheiro. Sim. E aí, é um pacote complexo de informações que eu acho que nem vale a pena a gente abrir essa janela aqui, mas eu te informo com certeza que vale a pena você procurar uma assessoria imobiliária. Com certeza. Porque se você usou há menos de 3 anos, você não pode. Se você não usou, mas o imóvel, o objeto, foi utilizado fundo de garantia nele. Talvez você nem saiba disso. Aí você já não pode usar fundo de garantia de novo. Então, são muitas as regrinhas que também mudam, né, Fran? Um dia é assim, outro dia é assado. Então, a assessoria imobiliária para uso de fundo de garantia é fundamental. Eu acho que nesse tema é super fundamental mesmo, porque é complexo, não é rápido, né? É super fiscalizado mesmo, para que não haja um mau uso desse recurso, né? Tem muita fraude, Lud, muita gente que tenta fraudar. Assim, como a Lud falou, existem várias regras que devem ser cumpridas. Então, muita gente quer fraudar, frauda comprovante de endereço, frauda até a própria carteira de trabalho. Então, assim, é um processo que ele é bem fiscalizado pela Caixa na hora de liberar, por causa, né, de estar no Brasil. Por causa da conduta do brasileiro, né? Onde tem placa, tem história, né? Então, assim, às vezes, aí é outro processo também que a assessoria entra, porque a gente tem a expertise, então a gente já conhece basicamente todos os erros, todas as exigências da Caixa. Então, a gente manda o processo de uma forma, assim, mais correta possível, mas ainda assim, porque vai depender daquele CPF. A
Caixa pode fazer exigências adicionais. Você chega lá e fala assim, ó, esse CPF aqui tem uma particularidade. Eu falo, nunca vi isso. A gente vai aprendendo a cada processo, cada né? Grande expertise. Aí eu falo, gente, mas eu nunca vi essa pendência, mas a Caixa apresentou, tem que regularizar antes de sacar. E se deu tudo certo, com o financiamento, com o FGTS, como que entra a história do ITBI, que o da Natália, ela contou pra gente. Que aí, solicita... deu tudo certo com o financiamento, aprovamos, marcamos de assinar o contrato. Depois que assinou o contrato, antes de levar para o registro, a gente tem que tirar o ITBI. Então, a pessoa acha que já sai da agência direto pro cartório. A cliente vem e fala, você vai levar no cartório hoje? Já vamos Você vai sair daqui e vai no cartório? Não é assim. A gente tira o ITBI, a guia, de acordo com a prefeitura, né? E se for Nova Lima, a gente tem que aguardar eles mandarem pra gente. Se for Belo Horizonte, a gente já consegue tirar a guia na hora, o cliente paga. E aí, o que a gente processa só segue pro cartório, para registro, de fato, depois que a pessoa pagou o ITBI. E a guia do ITBI, pelo menos Belo Horizonte, ela sai com uma data de vencimento daqui 3 meses. Sim, e a pessoa fala assim, eu posso pagar isso aqui nessa data? Eu falo, olha, enquanto você não pagar, o processo não vai andar. Então, assim, é importante que você pague quanto antes. E as pessoas perguntam muito, uma dúvida, pode pagar o ITBI parcelado? Não pode. ITBI é pago à vista. Sabe outra dúvida, Natália? Eu posso pagar, eu não me preparei para as taxas de cartório, eu posso pagar o cartório parcelado no cartão de crédito? Conta pra gente. Direto eu escuto isso. Sim, hoje o cartório a gente aceita todas as formas de pagamento, então tem cartão de crédito, débito, aí tem as taxas da maquininha, né? Estão ouvindo, gente? Você não se preparou, você não guardou esses 6%, viu, Demetrio? O cartório facilita pra você. E a gente gera boleto, Pix, dinheiro, todas as formas admitidas. Mas muito a prefeitura, gente, é só à vista, só no dinheiro. Então, assim, se prepare, né? O cartório já tem agora, muita gente procura, né, pra fazer no cartão de crédito, posso pagar no cartão, mas a prefeitura não. A prefeitura, a guia é um boleto que vai te dar, você tem que gerar no banco lá e pagar. Então, pagou o ITBI, a gente espera essa SND, leva para registro no cartório. Na parte do cartório também, pode dar pendências. Então, por isso que, assim, gente, eu falo o tempo todo, tem uma assessoria, senão você vai ficar dando murro em ponta de faca. Seria lindo a gente ter alguém aqui do cartório de imóveis hoje também, porque é um outro universo que se abre lá, né? Porque lá a gente começa uma outra análise. Sim. A análise que a Natália fez para escritura, ela não vai ser aproveitada, vamos dizer, se o cartório de imóveis abre o processo deles, né? E a gente, enquanto cartório de notas, tem contato muito direto com o cliente. Isso. Você está ali em contato o tempo todo com o cliente, sabendo a vontade dele, perguntando, tirando dúvidas. No cartório de registro de imóveis não é tão assim. Você dá entrada no documento, tem um prazo de análise e vem a nota devolutiva. Então, é um processo um pouquinho diferente. Então, por isso é importante ter a assessoria, que vai ser essa pessoa que vai intermediar entre o cartório e o cliente. E aí, o cartório de imóveis, igual a Natália explicou, ele vai pegar a matrícula, que é o CPF do imóvel, e ver cada coisinha lá daquele imóvel durante todo o tempo. Então, pode acontecer se um cara que comprou há 2 anos atrás deixou de averbar alguma coisa. O cartório vai lá e fala, a verba, não tem como seguir. Eu vou pregar esse gancho seu, eu vou contar. Gente, pelo amor de Deus, separou, casou. Você que tem bens, que tem patrimônio, todo movimento que você fizer, você tem que ir lá, em todos aqueles bens que você tem, e averbar isso. Quanta gente chega pra gente, né? Só na hora ali que já quer vender, aí esbarra nisso, fala, poxa, mas você separou. E as pessoas não sabem. Então, se você não sabia até aqui, agora você tá sabendo. Você tem imóveis, se você casou, você vai lá e vai registrar seu casamento, vai averbar seu casamento. Se você separou, você vai lá, você vai averbar sua separação, né? Se faleceu alguém, obviamente, que aí tem os outros trâmites aí que tem que vir depois. Mas é isso que você falou da desinformação, a gente não aprende sobre isso. Quanta gente tem patrimônio e não sabe, o pessoal não fez um puxadinho na casa, tem que ir lá no cartório, né, chamar a prefeitura e averbar. O ideal é que esse puxadinho seja feito com alvará, porque você já tá com tudo para a prefeitura aprovar, que senão não adianta também, que se você faz de forma que não está conforme, né? E falando de pendência, quero deixar um alerta. Quem tiver uma escritura guardada aí na gaveta, no armário, a gente leva para registrar o quanto antes. Por quê? A cada ano, a cada mês, que as mudanças são muito rápidas, surge um provimento novo, uma exigência nova. Então, às vezes, a escritura que foi feita no ano passado, agora o provimento exige uma nova informação. Aí vai dar entrada no cartório, tem que fazer um aditamento ou uma re-ratificação. As partes têm que assinar de novo. Mas a parte já faleceu, como é que vai fazer? Então, leva para registrar, para você ficar tranquilo, para garantir sua propriedade. Vamos tirar os contratos da gaveta, literalmente. Tira da gaveta. Aproveita agora esse final de ano, porque costuma todo ano tem alteração de tabela, tem um reajuste. Então, aproveita que ainda dá tempo até o final de dezembro para aproveitar a mesma tabela, porque o preço no cartório, o valor que você paga no cartório, ele é tabelado de acordo com uma legislação estadual que define as taxas, e todo ano tem um reajuste que é publicado.
Então, não é o cartório que coloca o preço. Tanto que isso vem de cima para baixo, então, né? em todo o estado de Minas Gerais, todos os cartórios têm que cobrar o mesmo valor, mesma tabela. Isso que ela falou é muito importante, que agora chega no final do ano, e aí quando a gente vai fazer o ITBI, tem o reajuste. E aí a pessoa fala assim, mas eu comprei no passado, mas você tá registrando agora. Ah, mas eu dei registro em dezembro, virou janeiro, vai ter que pagar a diferença. Ou seja, não vamos procrastinar, vamos fazer as coisas. Olha as dicas, gente, sem procrastinação, sem jeitinho, sem sonegação, né? Vamos fazer as coisas certas, com as pessoas certas, com a assessoria correta. A gente tem poucos minutos, então eu vou fazer uma recapitulação. Então, olha só, quero comprar um imóvel, procura um corretor, uma corretora que vai atuar como consultor. Inclusive, para dar esse direcionamento, para dar esse nível de informação. Porque senão você recebe uma informação parcial, só da parte boa, né? Ah, quero vender, vai gerar comissão e tal. E depois você acaba ficando com o pepino na mão ali que você não estava bem preparado. Se você vai comprar à vista, a imobiliária ela pode direcionar diretamente para o cartório de notas, que vai fazer a escritura. Você tem uma taxa ali para essa escritura acontecer e vai gerar uma guia de TBI, que é o imposto que vai ser recolhido para a prefeitura. Você tem que estar preparado. Depois de quitado isso, você vai registrar no cartório de imóveis. No total, você vai pagar aproximadamente 6% do valor do imóvel. Existem exceções, né? Se é o primeiro imóvel e tal, mas a gente não vai tratar aqui das exceções, porque a regra geral é essa. Se vier exceção, vai ser para melhorar, então melhora assim, surpresa boa, né? Agora, se o cliente vai usar financiamento, e é a maioria dos casos, por que é a maioria dos casos? Mesmo hoje em dia, tá? Mesmo quem está capitalizado, tá querendo muito tirar dinheiro do banco, não. Porque a gente tá com a taxa Selic muito alta ainda. Então, mesmo o cliente que tem dinheiro, ele fala, bom, deixa eu comparar, que às vezes eu tô ganhando mais com o dinheiro parado do que eu vou pagar de juros do financiamento. E aí ele faz um meio a meio, né? Não descapitaliza totalmente e tal. E aí ele vem para o financiamento. Então, para ele vir para o financiamento, a Fran explicou pra gente, ele tem que ser aprovado na pessoa física, assim como o cônjuge, e o imóvel também tem que ser aprovado. Então, entra de novo o papel do corretor em escolher junto, né, um bom imóvel que já tenha passado por uma análise de documentos, saber que está tudo certinho, que de fato tem habites. O que é desse danado desse habites, gente? É um documento da prefeitura que fala que o imóvel está regular para quê? Para ser financiado. Precisa ter habites obrigatoriamente? Não, mas se não tiver, ele não vai ser financiado. O banco não financia sem essa condição. Né? Diminui a liquidez e diminui o preço. Exatamente. Um imóvel sem habites vale muito menos do que um imóvel com habites. Por quê? Porque o público restringe, eu passo a depender só de quem vai pagar à vista. Se ele não pode ser financiado, o meu público é limitado. Aprovou a pessoa, aprovou o imóvel, vai ser gerado o contrato do financiamento, que ele tem força de escritura. Vocês falaram isso aqui rapidinho. Isso. O que significa isso? Quando você assina o contrato com o banco, você não vai ter que ir lá no cartório de notas com a Natália fazer uma nova escritura, porque ter força de escritura significa que substitui a escritura, né? Exatamente. E não quer dizer que ficou de graça, porque tem as taxas do banco também na contratação do crédito, né? Que às vezes parece que vai ficar muito mais barato e não é bem assim, cada um tem os seus custos. E aí esse contrato com força de escritura vai gerar o ITBI e depois, no final das contas, ele também vai ser registrado. Então, o assunto só morre quando você sai do cartório de registro de imóveis, que a gente comemora e respira fundo, assim, né? Ufa, né? Mais um que finalizou. Assim, parece que tem muitos processos, que é muito complicado, mas assim, você tem uma pessoa ali te apoiando, tanto no cartório, que, né, vamos desmistificar essa questão de cartório e burocracia, de financiamento e burocracia. É só você ter os profissionais certos, de comprar imóvel, que corretor, que nada disso é burocracia. É um processo, assim, alongado, não é um processo simples, você não faz do dia pra noite, mas com os profissionais certos, com as pessoas certas, se torna um processo super fácil, porque a pessoa ela não tá tendo que sair do trabalho dela pra ir no cartório, ela não tá tendo que ir na prefeitura, ela não tá tendo que ir no banco fazer cotação, olhar com o gerente, ela já tem ali os profissionais que vão... É uma venda complexa, né, Franci? Não é uma compra de sapato, é claro que é uma venda complexa, mas com as pessoas certas, você não precisa se estressar, se sobrecarregar, você precisa entender que você precisa de agentes nessa compra para fazer. Tem os cabeça dura que querem fazer tudo sozinhos. Sempre se arrependem muito, né? E depois eles voltam, né? A próxima eu já não vou fazer assim mais, porque aquela compra ali quase me matou. Então eu não vou fazer assim mais. Eles param no meio do processo e falam, agora você pode me ajudar? Vamos deixar arrobas e telefones de contato das meninas aqui. Nosso tempo tá mesmo no finalzinho. Mas eu quero agradecer, gente. Foi tão bom. Espero que a gente tenha sido bem didática. Tem tanta coisa pra falar. Nós, né, de casa, que a gente tem pra comentar das situações. Porque a gente tentou falar o básico, mas tem muita
qualquer coisa que foge à regra, e tem solução, né? Então, eu acho que foi instrutivo, né? Espero, né, que as pessoas possam ter entendido um pouquinho mais desse linguajar que, às vezes, pra gente é muito claro, mas não é, gente, não é, né? O cara é médico, a outra é professora, ela não tem que saber sobre isso que a gente tá falando aqui. Então, a gente tem que ter esse tato também de estar como educador do mercado, né, e facilitando. Então, essa que foi a proposta. E também que desperte, né, esse podcast aqui, desperte as pessoas a procurar imóvel, a ver como funciona, porque muita gente não vai porque acha, tem não medo sabe, do processo, tem medo, falta de informação, realmente. É difícil demais. Não, tem gente pra te ajudar, não vai ser difícil demais não, né? Fran, brigadíssima, viu? Deus abençoe e traga muitos clientes aí pro seu negócio. Natália, agradeço demais sua parceria, foi um presente pra Nova Lima, você chega lá, nós falamos isso, e é de coração. Convite, pela oportunidade, dizer que estou à disposição. Estamos juntas. Estou aí nessa mentalidade de facilitar a vida das pessoas e da nossa comunidade, né, como um todo. É isso aí, muito bom ver a força das mulheres aqui atuando e transformando o mercado. Adorei. Gratidão, gente, paz e bem, com Deus.